Tudo bem com você? Tudo bem, você? Tudo bom também. Bom, vamos começar então. Fala um pouquinho de você. Eu sou a Mari, eu sou ilustradora, quadrinista, e eu trabalho com ilustração já faz uns 5 anos, mais ou menos. E como freela, eu tô mais ou menos uns 4. E eu faço quadrinhos desde que eu me lembro, faz muito tempo. Mas o meu primeiro quadrinho que foi publicado foi em 2008. E tem um canal no YouTube também, que eu posto diversos conteúdos assim, relacionados à arte, tutorial, dicas e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente assim, da sua história. Você disse que você faz quadrinho já faz muito tempo. E como é que surgiu esse interesse por desenhar, por roteirizar? E, na verdade, eu comecei a fazer quadrinhos porque eu inventava minhas próprias histórias, assim, e eu faço isso desde que eu era criança, sabe? Então, eu tinha os meus personagens, eu criava diversos universos, assim, e aí eu lembro que eu comecei a ter contato com o universo dos quadrinhos, assim, acho que como toda criança, por Turma da Mônica, Menino Maluquinho e tudo mais, mas quando chegaram os mangás pro Brasil, que começou a sair nas bancas e tal, foi quando eu realmente olhei para aquilo e de alguma forma me identifiquei, sabe? Eu gostei muito do estilo, do formato, de como a história era contada, e naquela época, assim, eu não prestava atenção em detalhes, eu só sei que eu gostava do que eu estava vendo, que eu achava interessante, né? E hoje, é claro, depois de ter estudado muito, eu entendo quais são as diferenças e o porquê que eu gostava tanto, né, daquela narrativa, daquele estilo. E aí foi nessa época que eu comecei a... Também foi ao mesmo tempo que eu comecei a desenhar algumas coisas, mas sem pensar muito do porquê eu estava desenhando. E também foi na época que eu comecei a meio que a desenhar alguns quadrinhos, mas eram basicamente cópias de coisas que eu gostava, assim, sabe? Tipo, eu criava personagens que pareciam muito um personagem famoso, e criava uma história muito parecida, só porque eu achava legal, né? Uhum. E aí depois disso que eu comecei a realmente meio que criar coisas próprias, histórias próprias, personagens mais próprios que não fossem tão parecidos assim com as coisas que eu gostava. E o que você acha assim, né, que foi determinante nessa história toda para você falar, não, eu vou criar algo meu, eu não vou ficar só reproduzindo? Eu acho que foi um processo natural, assim, tanto da parte de desenho quanto da parte de história mesmo. E chegou um determinado momento que eu comecei a imaginar novos personagens em outras situações e outras histórias. E aí eu falei, por que não, né? Tipo, fazer isso, tornar isso realidade. Acho que foi um processo natural. Em nenhum momento eu pensei no que eu estava fazendo. Eu só estava fazendo. Você gostaria de mencionar, assim, que você se orgulha de falar, nossa, isso aqui eu fiz e foi super criativo e é um dos trabalhos que eu mais considero? De quadrinho, eu acho que o meu principal trabalho até hoje é o Vidas Imperfeitas, porque foi o primeiro que eu realmente publiquei na internet. E foi por causa dele que eu acho que, sei lá, eu faço o que eu faço hoje, sabe? Porque até aquele momento eu nunca mostrei pra ninguém os meus trabalhos, era sempre pra mim mesma e ficava guardado no meu armário. E aí, a partir do Vidas Imperfeitas, que comecei a publicar, né, e que as pessoas começaram a me dar um feedback sobre o que eu estava fazendo, e as pessoas estavam querendo mais, eu falei, poxa, isso nunca aconteceu antes, sabe? E aí eu fiquei muito motivada a continuar fazendo a história, né? E aí isso foi um pouco antes de eu entrar na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu vi que tinha muitos... tinha um pessoal fazendo os fanzines, né? Então eles pegavam as suas histórias em quadrinhos e imprimiam de forma caseira. E era super acessível, assim, para fazer. Então eu comecei a fazer também esses fanzines. Inclusive, o primeiro fanzine do Desimperfeitas foi eu lancei no Anime Friends, e foi onde eu conheci o Gustavo também, foi a minha primeira publicação, assim, sabe? O primeiro evento que eu participava com fanzine, então sempre foi muito importante para mim, porque foi o primeiro e foi o que me inseriu nesse universo. E no ano passado eu lancei a edição especial de 10 anos de Vidas Imperfeitas, né? Que compilei todos os capítulos que eu já tinha produzido, desde os originais, mais alguns extras que eu produzi ao longo dos anos, e algumas páginas inéditas também que eu produzi no ano passado. Então foi meio que recapitulei tudo assim que eu produzi. E foi muito orgulho, sabe? Pegar a edição de onde tudo começou, sabe? E colocar tudo numa edição só. Então é muito importante para mim por causa disso e pela história, pelo conteúdo da história também, porque quando eu escrevi
eu tava meio que saindo da adolescência para fase adulta e aquela história significava muito para mim, assim, porque era a mesma jornada dos personagens. Então, é legal porque quando eu fiz essas páginas inéditas, também se passaram muito tempo, 12 anos, que foi basicamente ali o tempo que também passou, e os personagens já tinham crescido, e foi legal imaginar, assim, sabe, onde que eles estariam depois de tanto tempo, sabe? Foi bem legal, porque eu também estava vivendo uma outra fase da minha vida e os personagens também, então foi bem especial. E aí, depois dos Desperfeitos, eu lancei o Black Silence, que eu acho que foi um dos maiores desafios da minha vida como escritora e autora de histórias e de quadrinhos, porque em alguns momentos duvidei que eu seria capaz, porque até então, até o Vidas Imperfeitas, eu estava lidando com... Eu estava na minha zona de conforto, eu sempre escrevi histórias sobre o cotidiano e sobre coisas que eu tinha vivido. E no Black Silence, não. Eu imaginei uma história completamente diferente, que saia totalmente da minha zona de conforto, num gênero de ficção científica hardcore, assim, sabe? Então, foi um desafio muito grande e eu me orgulho desse trabalho justamente porque eu... me desafiei a fazer uma coisa diferente e o resultado, eu acho que pode não ter sido o melhor, o mais perfeito, mas foi o melhor que eu pude fazer dentro do que eu podia, sabe? E o Bittersweet, que começou como uma coisa totalmente descompromissada, assim, como a maioria das coisas que eu faço, e que vai ganhando proporções muito maiores do que eu imaginava. E no final, eu acabei decidindo por transformar, né, a história que é totalmente escrita numa webcomic, que começou agora há pouco, eu não sei aonde que vai dar, simplesmente comecei a fazer. O que eu senti da parte escrita e agora dessa primeira parte aí da webcomic, né, é que você escreve de uma maneira e você coloca, né, a informação de uma maneira dentro do teu trabalho visual também, de forma que as pessoas se identificam com aquilo, em maior ou menor grau. Então, mesmo, por exemplo, que a minha temática de vida, as minhas experiências não tenham nada a ver com as experiências do Nathan e do Eric, né? Mas a gente se identifica, a gente cria um afeto pelos personagens, né? Os personagens são profundos, as temáticas são complexas, e aí acho que não tem muito como as pessoas não se identificarem um pouquinho, pelo menos, com algum dos personagens, né? E com um pouquinho da história deles, né? Que, embora tenha uma problemática específica, que eu não vou dar spoiler aqui, quem quiser ler, vai lá no Wattpad, né? Segue a Mari no Instagram para acompanhar o webcomic, né? Mas eu percebi um pouco isso, assim, né? Que você tem uma habilidade de trazer as suas histórias para muito perto do que a maior parte das pessoas vive de alguma forma. Eu acho que um pouco desse lance da sua trajetória, né? Ser um pouco mais autobiográfica ajuda nisso, né? É um ser humano falando com outros seres humanos, né? Eu tenho essa preocupação de criar personagens que fossem palpáveis, assim, mas teve uma coisa assim que foi natural de mim, mas tem uma coisa muito pensada também, porque como ele é muito mangá, eu ficava muito chateada de ter personagens, principalmente protagonistas mulheres, que elas fossem fracas, elas não tivessem controle sobre seu próprio destino, sabe? Isso me incomodava muito. E eu falava assim, por que não pode existir uma protagonista que seja tipo, forte, que ela esteja dominando a situação e, sabe, essas coisas que faltavam. E isso foi o que me levou a produzir histórias com personagens que fossem o total oposto disso, sabe? Eu queria criar, pô, se eu não estou encontrando essas protagonistas nas histórias que eu tô lendo, então eu vou criar uma história em que esses protagonistas existam. Então, acho que foi meio que nesse sentido, sabe? De ter uma coisa que me incomodava e, bom, então eu vou criar uma coisa que eu gostaria de ler nas histórias, né? Esse é só um exemplo, assim, de personagem, mas eu sempre tive muita preocupação em criar personagens que tivessem vida, sabe? Que eles fossem palpáveis e que as pessoas pudessem se identificar, que eles tivessem qualidades e defeitos e, sei lá, você duvidasse da moral deles de alguma forma, porque eu acho que todo mundo, sabe, tem um pouco de cada coisa, todo mundo tem um pouco de bondade, todo mundo tem um pouco de maldade,
e eu realmente gosto muito de ir bem profundamente nisso, né? Eu acho que até comentei com o Gu que eu sempre gostei de estudar psicologia. Eu nunca estudei a fundo, mas eu gostava de estudar justamente porque isso me ajudava muito a criar personagens, assim, sabe? E entender um pouco como que funciona a mente humana. E eu gosto muito de fazer essa coisa de mergulhar na mente do personagem e de tentar trazer, sabe, à tona o que ele estaria sentindo, de me colocar no lugar dele. Eu acho que também é um exercício de empatia, de você tentar se colocar no lugar daquele personagem e imaginar o que ele faria em determinada situação. Então, acho que sempre foi o meu foco, até mesmo quando eu estava fazendo Black Silence, porque apesar de ser uma história ambientada num contexto de ficção científica, o foco é total personagem. É tipo, sobre como os personagens lidam com aquela situação em que eles estão e como eles se relacionam entre si e com o próprio passado deles e coisas que vêm à tona. Então, esse sempre foi o meu foco e eu acho que, assim, independente do gênero, ou se eu estou fazendo um quadrinho, ou se eu estou escrevendo um livro, ou qualquer coisa assim, esse sempre vai acabar sendo o meu foco e talvez tenha a ver com o meu estilo de escrever ou de contar histórias. Com certeza. Mari, me chamou a atenção um negócio que você falou a respeito dessa sua escolha, né, por personagens que fossem o oposto do que você conhecia até então e tentando contemplar uma parte das pessoas que provavelmente não estavam representadas ali, né? Me chama a atenção assim, porque parece uma situação de você usar a criatividade não só para criar o seu personagem, ponto, fazer sua história e tudo mais, mas também de resolver um problema de forma criativa, né? Você tinha, vamos dizer assim, o seu problema. Não existem protagonistas femininas fortes e tal. Então, o que eu vou fazer a respeito, né? Eu vou procurar outras literaturas que tenham essas personagens, por exemplo. Tá, tudo bem, você poderia ter feito uma mega pesquisa e tal, mas não, você resolveu criar algo diferente a partir desse problema, né? E aí eu queria falar com você, assim, que você contasse um pouquinho o que você acha dessa questão de usar a criatividade para resolver problemas, né? Porque aparentemente você já fez isso, né? Dentro da sua trajetória como artista, mas em outros contextos também, assim, da vida, né? O que você acha, como que você vê essa relação entre criatividade e resolução de problemas? Eu acho que você falando isso até me dá, tipo, nossa, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sabe? Mas realmente acho que para pessoas que são criativas, trabalham com criatividade e estão em constante, assim, recebendo estímulos, né, para ser criativa, assim, digamos, eu acho que a gente acaba resolvendo muitas coisas da nossa vida a partir da criatividade, sabe? Eu acho que é um processo natural, assim, de usar a criatividade em outras áreas da vida, sabe? Porque, querendo ou não, a gente está sempre indo atrás de consumir também coisas que têm a ver com o que a gente gosta e com o que a gente faz, sabe? Porque às vezes até a gente se pergunta aqui, quando a gente não está, por exemplo, trabalhando, desenhando, fazendo qualquer coisa assim, criativa, mesmo que em projetos pessoais, a gente está lendo um livro, assistindo um filme, assistindo uma série, sei lá, fazendo coisas, sabe, ouvindo música, discutindo sobre música, sobre coisas assim, a gente está sempre falando sobre coisas criativas, sabe? Acho que faz parte, né, do nosso universo, assim, de uma forma muito que domina, sabe, todo o resto. Eu acho que eu não... Realmente faz muito sentido o que você falou. Eu nunca pensei sobre isso antes, mas faz muito sentido e eu entendo por quê você conseguir enxergar isso, sabe? Mas eu mesma nunca tinha parado para pensar. Normal. Aliás, a Psicriando tá aí para isso, né? Fiquei contente agora. Uma coisa que você falou que foi bem legal aí, essa questão de você fazer uma imersão, né, nesse mundo criativo, e isso ser uma fonte de inspiração, uma fonte de ideias, né, mesmo que indiretamente, né, imagino que às vezes possa até acontecer, tipo, você tá lá conversando com alguém sobre uma série, uma música, ou visitando um museu, ou lendo alguma coisa, e te bater um estalo, tipo, nossa, eu posso usar essa ideia aqui no meu trabalho de tal maneira, né. Mas às vezes não é tão direto, né, mas você estar vivendo aquilo favorece
facilita para na hora que você vai sentar e fazer o seu, as ideias fluírem, né? Com certeza. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa assim, você já passou por alguma situação de ter dificuldade para criar, de travar? Nossa, sim, com certeza. Acho que não tem como você não se deparar com nenhuma vez, assim, na sua vida. Que eu vejo uma diferença grande de como lidar com essa situação antes de eu começar a trabalhar com ilustração e depois que eu comecei a trabalhar com ilustração. Porque antes eu fazia mais ou menos como hobby. Apesar de eu ter feito faculdade de artes visuais, mesmo naquela época eu enxergava como hobby e eu não achei realmente que eu iria trabalhar especificamente com desenho ou ilustração. Eu achei que ia para uma área mais de design, uma coisa mais assim. E por acaso eu acabei caindo em ilustração. Então até aquele momento eu lidava de uma forma. Então eu sempre que eu chegava naqueles que ficava travada, aqueles momentos de você não ter, tipo, ideia nenhuma, putz, tô sem ideia, eu acabava me sentindo culpada e às vezes eu ficava um tempão sem produzir nada, porque eu não conseguia sair daquilo, sabe? E quando eu comecei a trabalhar com ilustração, não tinha essa de, eu tô sem ideia, então eu vou passar um mês sem fazer nada, porque eu tinha prazos e eu tinha que entregar o trabalho. Então, nessa época que eu comecei a desenvolver diversas... não sei como posso explicar, mas eu comecei a perceber que, eu tinha que fazer alguma coisa, porque esse problema precisava ser resolvido, precisava entregar esse trabalho. Então, inclusive eu fiz um curso na época também que me ajudou bastante, porque o professor dava várias ideias, assim, do que a gente poderia fazer. Ele falava, sempre que você tem um projeto, antes de você achar que você vai começar ele, e ele já vai sair lindo e maravilhoso, vai anotando as ideias, vai rascunhando as ideias que você vai tendo, e aí uma hora você vai encontrar a melhor ideia, mas não, o importante é você sempre ir anotando, rascunhando, até você achar, pegar tudo, encaixar tudo e fazer o negócio funcionar. E aí isso mudou, porque antes eu achava que tinha que sair a ideia pronta da minha cabeça, direto do papel, né? E aí depois eu vi que não, então eu comecei a manter um caderno, onde eu sempre vou anotando, e eu vou fazendo uns rascunhos, eu falo, esse aqui tá legal, vou desenvolver esse, não, esse aqui não tá legal, vou continuar fazendo. E também uma outra coisa que eu percebi é que às vezes a gente tá tão na ideia de, tem que ser perfeito. E às vezes você não tem o espaço para alcançar a perfeição, você não tem o tempo suficiente para chegar lá. Então, o importante é que você entregue, e às vezes não entregar dentro do prazo não quer dizer que você vai entregar a melhor ideia, mas você está entregando, cara, isso que é importante, sabe? Então, isso muda um pouco a sua perspectiva, sabe? E que o importante é você fazer um negócio e você dar o melhor de si mesmo naquele curto espaço de tempo. E com o tempo e com a prática, você vai conseguindo resultados melhores, mesmo que num tempo mais curto, porque realmente... o desenho, como qualquer outro trabalho manual, é uma questão de prática e é uma questão de experiência. E você vai pegando com o tempo, né? E você vai aprendendo a resolver esses problemas de forma mais objetiva, mais rápida e tudo mais. Sim, sem dúvida, que legal. Legal essa ideia, né, do caderno, de anotando as ideias, né? Nossa, sim. Olha lá, ali o sketchbook tá já cheio dos desenhos, né? Legal, isso é legal assim, também como uma fonte de você ter por perto, né, as ideias anotadas para na hora que você vai sentar e criar, você dá uma olhada e ver o que dali você pode aproveitar, né, e também aproveitar aquelas ideias que vêm nos momentos que você não está esperando, né? Porque isso acontece, né, tá lá, sei lá, tomando banho e vem uma ideia, e tipo, você enxuga a mão rapidinho, anota no caderno e continua o banho, né. Uma dica boa para quem está travado, né? E você mencionou aí a respeito um pouco dessa questão do resultado, né? E uma das coisas que o pessoal se interessou em saber e aí, como que você lida quando o resultado não é tão bom quanto você esperava, né? Tanto no sentido técnico quanto no sentido de originalidade e tal. Então, eu acho que é uma questão da gente trabalhar as nossas expectativas mais do que
todo o resto, porque às vezes a gente cria uma expectativa muito grande em relação a um trabalho que você tem que entregar, e quando você não consegue atingir esse objetivo, você acaba se frustrando muito, sabe? Então, eu aprendi com o tempo a meio que aliando as expectativas com as possibilidades, sabe? Por exemplo, um trabalho que tem um prazo muito curto, sabe? Eu sei que eu não vou conseguir o máximo de mim naquele trabalho, então eu não vou criar expectativas muito grandes, sabe? Já aconteceu de algumas vezes o trabalho ficar realmente não ficar do jeito que eu gostaria, e aí eu faço de novo, no caso de ter que entregar para o cliente alguma coisa assim, e aí simplesmente você respirar fundo e fazer de novo, né? Não tem jeito. Então você aprender a lidar aí com as expectativas, porque às vezes a gente tem uma expectativa e o cliente também tem uma outra expectativa. E aí, às vezes o que a gente acha que putz, isso aqui não é o melhor trabalho que eu já fiz e tal, mas para o cliente é ótimo, era aquilo que ele queria, sabe? Você resolveu o problema dele, então isso que importa, sabe? Então tem todas essas questões que você tem que colocar na balança e analisar. E algumas vezes é o contrário, às vezes o cliente tem expectativas muito altas e aí, às vezes, o que você produz está, tipo, perfeito para as suas expectativas, mas não atendeu as expectativas dele, porque ele estava esperando uma coisa completamente diferente. Esse também é um outro caso que é bem delicado e bem difícil, né, da gente lidar, mas que também, como eu falei, é questão de prática, é questão de conversar muito com o cliente antes, de deixar bem claro para ele, é isso que eu vou te entregar, e, sabe, é isso que você tem que esperar. E aí você, né, tipo, ter que ir meio que, né, adequando ali para também não sair nenhuma das partes muito frustrada ou muito decepcionada, né, enfim. O trabalho como freela, né, envolve bastante desse tipo de diálogo, essa capacidade de diálogo, né? Sim. Você entender a necessidade do cliente, ao mesmo tempo você conseguir transmitir para o cliente aquilo que é possível fazer, né? Porque às vezes tem assim, ideias que fogem muito das possibilidades reais, né? Não, eu vejo muito assim, já aconteceu comigo, porque todo mundo erra, eu erro até hoje, sabe? Tem vezes que às vezes eu vou mandar um orçamento e eu falo, putz, acho que não foi o orçamento mais inspirado que eu já mandei, sabe? Mas é normal, e todas essas situações, elas servem pra gente ir aprendendo e ir melhorando conforme o tempo, né? Então, hoje, eu já tenho algumas, assim, coisas pré-prontas que eu sempre mando para cliente para não ter esse tipo de dor de cabeça, sabe? Porque senão você acaba perdendo muito tempo numa coisa que não era para você perder tempo, sabe? Mas a gente vai errando e aprendendo. Com certeza. Se tem uma coisa que não combina com criatividade, é medo de errar, né? Não precisa errar para conseguir ser criativo, né? Inclusive nesse de resolver um problema, do tipo, não ficou tão bom quanto eu gostaria, mas e aí? Como eu posso usar minha criatividade para poder melhorar para as próximas vezes? Bom, eu queria falar um pouquinho com você, assim, do seu cotidiano de trabalho, né? Você vive hoje da sua arte, como que é? Sim, basicamente... Dá para pagar as contas? Sim, com certeza. Já faz uns 4 anos que eu trabalho principalmente como ilustradora, mas eu vejo que as coisas estão mudando, assim, principalmente por causa do investimento no meu canal do YouTube, os cursos que eu tô dando. Então, assim, a vida de quem trabalha como um profissional autônomo, às vezes é muito louca, e você tá fazendo uma coisa hoje, no outro dia você tá fazendo outra totalmente diferente, né? E como no ano passado teve uma mudança muito grande, principalmente na área de editorial, então eu me vi assim, pensando, poxa, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar como ilustradora editorial para sempre. E aí eu me vi tendo que investir mais em coisas que eu fazia, mas era um pouquinho, e para meio que dar uma variada assim, nas coisas que eu faço, né? Então, tem os cursos que eu dou online, tem os cursos presenciais, e de ilustração, às vezes cai um outro projeto bacana, mas é uma coisa que não é, tipo, sempre, sabe? Tem o conteúdo que eu produzo para a internet também, enfim, às vezes eu faço tantas coisas que eu fico meio perdida também, mas a nossa vida. Tem muita organização, né, Mari? Nossa, demais, assim. No final do ano passado, eu jurei pra mim mesma que eu ia me organizar mais esse ano, e até agora tá rolando, assim. Então eu meio que tive que mudar um pouco.
então. Mas porque eu estava muito perdida, assim, em várias questões, mas eu tive que fazer isso, senão não ia rolar, eu não ia conseguir colocar os projetos, fazer rolar os projetos, sabe? Então eu tive que me organizar mais, tá? Usar uma agenda mais bonitinha, organizar a minha semana, tudo mais. Então eu tô nesse processo e até agora tá rolando. Ah, que bom, que bom. Você costuma trabalhar onde? Na sua casa? Você vai para algum outro lugar para fazer as suas ilustrações? Como que é? Então, eu me mudei no ano passado e antigamente eu usava o meu quarto mesmo. Eu tinha montado meio que uma parte do quarto como o meu espaço de escritório e tal. E aí esse ano não, né? No ano passado a gente se mudou e eu consegui um espaço só para o meu ateliê. Continua sendo dentro de casa, mas agora é um espaço específico para eu trabalhar. E isso faz toda a diferença para mim, assim, porque no espaço do meu quarto ficava tudo muito apertado e toda vez que eu fazia um trabalho eu tinha que guardar todos os meus materiais para poder usar o computador. E aí ficava nessa, de, tipo, guarda e desarruma, arruma tudo, e era muito chato. E agora no meu espaço fica lá tudo no lugar das coisas que você tem nos seus lugares sempre pronto para eu fazer o trabalho, né? E eu também consegui montar um estúdio, né? Tipo, ele também funciona como estúdio de gravação para eu fazer os meus vídeos, as videoaulas e tudo mais. Então, agora eu sinto que, sabe, o espaço favorece muito o trabalho e a criatividade. Tranquilo, eu tenho até um vídeo que eu fiz um tour pelo meu ateliê. Bom, vamos fazer um bate-bola meio rapidinho assim, respostas curtas para questões pontuais? Ai, meu Deus. Não, mas vamos. Assim, né, tentar responder em uma frase, né, só para poder fazer uma coisa, um jogo mais rápido assim, o tempo que a gente tem de entrevista, né? Bom, para você, criatividade é? Nossa. A minha vida, eu acho. Ser criativa me faz sentir? Completo. Acho que quando eu não estou criando, não me sinto completa, não estou sendo totalmente eu mesma, sabe? Para criar, eu preciso? Cara, da minha mente, eu acho. Não, porque assim, está disponível. Eu acho que sim. Eu preciso estar num estado mental de criação, eu acho, para criar, porque poderia falar que eu preciso de um caderno, mas na verdade, tipo, não, sabe? É só uma parte, é só um equipamento, sabe? Que a gente usa assim como computador, é um equipamento para escrever. Eu acho que criar tá na nossa cabeça mesmo. Legal, muito bem. Bom, agora a gente pode deixar assim bem aberto para você falar um pouquinho do que você achar que é importante falar sobre o seu trabalho, né? Você acha que ainda não foi dito, né, nessas perguntas, o que você acha que é legal de quem está começando, ou quem gostaria de trabalhar com ilustração, ou com escrita, que você escreve também, né? Mas assim, com o intuito de inspiração mesmo, né? Aí depois, assim, se você tem alguma dica para dar para quem está começando também, para quem quer ser mais criativo. Então, eu acho que o que eu posso dizer para as pessoas é que, cara, tanto a criatividade quanto desenho ou escrita não é só uma questão da criatividade que a gente conhece, que é tipo aquela inspiração que vem do nada. É uma questão de prática, muita prática. É você realmente colocar no papel e praticar muito sempre, porque a experiência só vai vir com o tempo e a gente só vai aprender, como você falou, errando, né? E então, todo esse processo é um processo que não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro, e eu vejo que muitas pessoas, principalmente quem está iniciando, tem essa ansiedade de querer que as coisas sejam prontas e que elas sejam atentas às expectativas, né? E que nem eu falei, né? A gente tem que ir meio que adaptando, né, as nossas expectativas para aquilo que a gente está se propondo. E eu vejo toda essa ansiedade, sabe? De ver uma pessoa que já está no mercado, já trabalha e já está fazendo uns trabalhos super avançados e a pessoa acha que ela tem que alcançar aquilo o mais rápido possível, sabe? Cada um tem o seu tempo, tem gente que vai aprender mais rápido, que vai pegar o jeito mais rápido, tem gente que vai levar mais tempo. Então, eu acho que a gente pensa mais no processo do que no resultado final, sabe? Tipo, um passo de cada vez, um dia de cada vez.
e com o tempo vocês vão melhorando, sabe? E é sempre bom lembrar que, gente, eu desenho, que eu falei, desde os 11 anos, mais ou menos, também escrevo desde mais ou menos essa época, então fazem quase 20 anos que eu tô nessa jornada, sabe? Por mais que eu só tenha me profissionalizado alguns anos atrás, e realmente trabalho com isso agora, não existiu um momento da minha vida em que eu não estava praticando, né? Eu estava sempre ali fazendo, aprendendo, e chegou um momento, principalmente depois que eu entrei na faculdade, que foi o momento que eu comecei a levar a sério e a estudar de forma mais profunda sobre o que eu estava fazendo, e entender os processos, entender como que eu faço para escrever uma história melhor, para fazer uma história em quadrinhos melhor, quais são os recursos que eu posso usar e tudo mais. Então, são essas duas coisas, aliar a prática com o estudo para chegar em algum lugar e não ficar ansioso. Eu sei que é difícil, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa também, é difícil lidar com as expectativas e com o tempo e tudo mais, mas tem uma coisa que eu aprendi, foi aproveitar o processo, assim. Então, cada página que eu tô desenhando, eu realmente tô muito focado nela, sabe? O importante tipo, não é só terminar aquela página, mas todo o processo, né, de fazer aquilo. Isso tem que ser prazeroso. Se não for prazeroso, vai ser uma tortura, né? Então, mas realmente é complicado e leva tempo. Acho que essa é a maior dica que eu posso dar para quem tá começando, sabe? Porque eu vejo que as pessoas realmente têm essa coisa de querer para amanhã, sabe? Não é bem assim que funciona. Com certeza, né? Legal, uma ótima dica, né? Persistência, constância nos treinos, pensar bem onde você quer chegar, né, Mari? Porque também essa coisa de você se basear em pessoas que têm uma baita de um reconhecimento, né, e atingem uma proporção assim gigantesca, pode dar certo, né? Pode acontecer. Mas será que precisa chegar num ponto deste para você ser feliz como artista, né? Para você pagar suas contas e ter uma vida boa, né? Precisa chegar em que ponto, né? Qual é o estilo que você está disposto a levar em nome disso, né? As redes sociais, elas são outro ponto totalmente à parte dessa conversa, eu acho, porque elas geram uma ansiedade muito grande justamente pela comparação, né? Porque a gente está vendo ali artistas incríveis, que tem um feed maravilhoso, só arte linda, mas as pessoas, elas não estão vendo o que existe por trás de tudo aquilo, sabe? Todo o trabalho que o artista teve para chegar naquele trabalho que ela está vendo ali, sabe? Então, é bem complicado isso, e também gera muita ansiedade nas pessoas de ver o que as pessoas estão fazendo e achar que elas têm que chegar naquele nível. E tem a questão dos números também, que são também vacilada, eu acho, porque nem sempre você ter números, né, tipo, sei lá, milhares de inscritos, vai te trazer, tipo, sei lá, esse sentimento de realização ou de reconhecimento e tudo mais. Então, são várias questões bem complicadas, assim. Fica talvez para um próximo vídeo, não sei, mas é outro papo bem complexo. Vamos conversar. Vamos conversar sobre isso, sim, né? Que aí tem uma outra questão aí, né, relacionada a marketing digital, para quem funciona, né? Qual é o objetivo? Então, por exemplo, o Psicriando está na web, né? Aí no Instagram, e agora começando a colocar essas coisas no YouTube também. Com um propósito, né? Não é só para, uau, olha só, vai ter gente curtindo, né? Mas a gente tem um propósito, né? De facilitar para as pessoas poderem acessar a sua criatividade por meio das dicas, dos exemplos que a gente dá, dessas entrevistas que vão estar aqui, né? Para ser gostoso, é para ser leve, para ser divertido, mas também é para as pessoas sentirem que é possível, né? Ser mais criativo. De repente, alguma coisa já dá até para começar a ir fazendo, né? Sim, com certeza. E aí, para a gente, assim, o que importa, né? Não é mais do que o número, mas quem vai realmente estar conseguindo, a partir do nosso conteúdo, melhorar, né? Nesses aspectos. De repente, não consegui melhorar sozinha, mas aí tem os serviços do Psicriando, que a pessoa pode, né? Pedir para a gente atender e tal, né? Então a gente usa como um canal de comunicação também, né? E aí, bom,
é um outro papo, né? Mas às vezes as pessoas ficam querendo ir para a rede, ter essa questão, né, do reconhecimento virtual, nem sempre é o que gera o melhor retorno, né? Dependendo do que a pessoa faz, qual é o nicho dela, é melhor ela ir para os eventos, para as Comic Compras, do que ficar botando coisa no Instagram, né? Nossa, com certeza. Varia muito, né? E, bom, a gente está falando só da parte das artes visuais, sem contar todas as outras áreas em que a criatividade é importante, né? Uhum. Os seus cursos, eles acontecem em São Paulo? Eu tenho os cursos online, que aí você pode estar em qualquer lugar, né? Só tem internet. E os cursos presenciais, aí depende muito, porque às vezes eu organizo em lugares diferentes, onde realmente eu acabo ficando mais na casa do artista, que tem o centro de arte lá. E aí tem mais os cursos que são um pouco mais longos, que são 2 meses e tudo mais. E alguns workshops que são mais específicos, que são só uma tarde mesmo, relacionados à aquarela, técnica mista, marcador e tudo mais. Uhum. E aí, geralmente, lá é onde abre algumas turmas. E, às vezes, eu abro algumas turmas mais em outros lugares, mas é, tipo, mais focado em alguma outra coisa, tá? Em parceria com alguma marca, alguma coisa assim. Ah, entendi. E aí, é que não tem nenhum curso, tipo, que ele é fixo, né? Ele vai meio que... Você vai fazendo conforme a demanda. E aí eu vou divulgando, sempre que abre turma para algum curso. Legal. O Hugo quer fazer uma pergunta, fala. Mari. Oi. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi fazer aquela série dos 12 signos, que virou uma exposiçãozinha depois. Verdade. Eu curti muito fazer essa série, porque assim, você tem um projeto, né? Você tem uma proposta, é muito mais simples assim, de produzir. Você já tem, né, onde você quer chegar. Então, foi muito legal para mim isso, para produzir, sabe? De ter um objetivo ali em mente, de ter um projeto que eu poderia pegar tudo depois e fazer alguma coisa, expor, alguma coisa desse tipo. E fazer os posters também, que eu queria os posters. Pensei no ano passado, eu falei, pô, acho que podia virar um calendário, são 12 signos. Perfeito. E aí, cara, mas foi muito legal, assim, ter trabalhado. E deu muito trabalho, tanto porque, óbvio, cada ilustração deu muito trabalho para produzir, mas eu gravei todo o processo de cada ilustração e foi um processo bastante trabalhoso. Mas, cara, é muito legal depois de terminar tudo, pegar esses vídeos e pegar todas as artes que eu fiz, sabe? Ter alguma coisa, assim, para apresentar. Porque eu tenho muito disso de fazer artes que não fazem parte de nada, são só desenhos aleatórios. E aí, quando tem um objetivo, quando eles fazem parte de um projeto de alguma coisa, isso é muito bom, sabe? E eu tô pensando em já, talvez não pro começo do ano, mas mais pro meio, pro final do ano, começar um novo projeto, assim, de ilustração, quando eu estiver mais tranquila e tal, porque ajuda muito, sabe, a gente a manter o foco e a produzir, sabe? Entendi. Você definia assim um tema, né, de trabalho, pelo menos para um período. Sim, né? Isso. Ajuda pra caramba. Bom, muito obrigada por ter se disposto a falar um pouquinho da sua vida, né, do seu trabalho, mostrar um pouquinho. Eu que agradeço o convite.